Olá, professores! Tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui apresentar uma live para vocês, e trazer um pouquinho do assunto sobre a educação física na educação infantil e as práticas pedagógicas, trazer um pouquinho do trabalho de cada professor que está atuando dentro das unidades. Nós sabemos que estamos em momentos difíceis, mas também sabemos que vocês, professores, estão dando o melhor de vocês dentro das instituições. Eu sou o professor Felipe Augusto, sou técnico na gerência da educação infantil, parceiro de vocês também, e estamos aqui juntamente com a nossa parceira, a professora Elisângela, tá? Para trazer um pouquinho desse trabalho para vocês, trazer o aconchego para que vocês continuem trabalhando com essa forma de excelência que vocês estão, tá bom? Então, o nosso tema é educação física na educação infantil e as práticas pedagógicas, né, professora Elisângela? Isso, Felipe. E nós sabemos que tem muitos professores que acabaram de passar no concurso, assumiram alguns e-mails, outros foram remanejados do ensino fundamental para as e-mails, e eles têm relatado algumas dificuldades nessas práticas pedagógicas. Nós entendemos que é um processo mesmo, até esse professor entender como se faz esse trabalho. Então, qual que é o nosso papel hoje aqui? É trazer essas práticas diferenciadas que alguns professores vêm fazendo. E nós trazemos tanto professores que trabalham nas regiões de periferia, como professor que trabalha na região central. Então, esse nosso trabalho hoje é para auxiliar no seu trabalho docente aí na e-mail que você trabalha, professor. Próximo Exatamente. slide. O gestor da nossa cidade é o prefeito Marcos Marcelo Tradi, juntamente com a vice-prefeita Adriane Lopes. A nossa secretária de Educação é a professora Elza Fernandes, juntamente com a professora Soraya Inácio Campos, que é secretária adjunta de Educação. O nosso superintendente de gestões das políticas educacionais é o professor Valdir Leonel, e a nossa gerente da educação infantil é a professora Bel Correia. Pode passar, por favor. Elisângela, tratando desse assunto da educação física na educação infantil e as práticas, como que se fundamenta a educação física na educação infantil? Você pode explicar um pouquinho para os nossos professores? Vamos lá, Felipe. O negócio é o seguinte: nós temos que pensar que a educação física na educação infantil, assim como os outros componentes, ele se estrutura principalmente nas interações e brincadeiras. O que seriam essas interações, Felipe? É eu com meu pai, eu com a minha mãe, eu com meus irmãos, eu com a minha avó, com meus tios, com o meu núcleo familiar, eu criança. Depois eu vou passar por um outro convívio social, que é o convívio social na escola. É eu com o meu professor, é eu com o diretor, é eu com o coordenador, com a equipe de limpeza. Então, essa criança vai mudando as interações dela. E conforme essas interações vão mudando, também vai mudando as regras, porque na minha casa é de um jeito, na escola é de outro. E como que essa criança aprende? Além das interações, ela vai aprender através do lúdico, da brincadeira. Por isso que a gente fala que as brincadeiras são tão importantes nessa fase da vida da pessoa. Por quê? Porque é ali, na brincadeira que ela tem a imaginação, é na brincadeira que ela vê os diferentes tamanhos e formas, é na brincadeira que ela entende as regras e tantas outras coisas que a criança pode vivenciar nesse período da vida dela. E ela vai estar vivenciando, interagindo e aprendendo. E a educação física, assim como os outros componentes curriculares, elas têm que estar interligada, articulada. A educação física, ela não é parte da escola. Ela não está à parte, mas ela faz parte da escola junto com os outros componentes. Por isso que é tão importante quando a gente tem reunião, que nós podemos conversar, que nós podemos decidir um planejamento, dividir uma atividade. Vamos dar um exemplo. Eu vou trabalhar a semana do folclore. Então, o que a minha professora de sala vai trabalhar? Ela vai trabalhar contos, folclore. Ah, o que o professor de ciências vai trabalhar? Ah, ele vai trabalhar chás medicinais da época da minha avó. E a educação física? A educação física vai trabalhar
brincadeiras folclóricas. Olha como tudo se interliga dentro da escola, né? Então, olha a importância da gente estar interagindo com os nossos colegas. Então, a educação física, nesse período da criança, ela traz grandes vivências e grandes aprendizagens, Felipe. Vamos lá para o próximo slide? Vamos. Professores, então o objetivo desse nosso bate-papo, eu vou chamar de bate-papo porque para a gente ficar mais à vontade, é apresentar para vocês as possibilidades de práticas pedagógicas realizadas por docentes que atuam em diferentes EMEIs. Como a Elisângela falou no início, algumas EMEIs mais centrais e outras mais da periferia, mas mostrando para vocês que é possível trabalhar assim, tá? É possível fazer atividades de excelências com materiais alternativos que vocês podem estar utilizando em casa, apresentando para esses pais as diversas possibilidades que eles podem estar interagindo com essas crianças nesses tempos de pandemia em casa. Tá ok? Pode passar, por favor. Então, qual que é a problematização? Então, dentro da discussão, quando eu e o Felipe nós estávamos conversando, qual é o problema? O que tem afetado esse professor? Muitos deles estavam falando assim: a gente precisa de alguma coisa que contribua ao nosso trabalho pedagógico. Eu não, tem pouca interação dos pais. Será que minha atividade não está chamando atenção? Então, nós pensamos assim: vamos trazer diferentes atuações em diferentes contextos. Mas aquele professor dá certo porque ele trabalha numa escola que tem todos os recursos. Aquele professor dá certo porque a e-mail dele é central, os alunos têm internet lá, e aí o pai manda. Não importa a quantidade de aluno, o importante é que você faça o seu trabalho, que você faça de uma maneira de excelência, né? Mas eu entrei, eu nem conheço a minha turma, eu nunca vi, porque já estava na pandemia. Mas você sabe a faixa etária que aquele aluno está, qual o desenvolvimento motor que ele está, o estágio de aprendizagem que ele está. Então, você sabe que ali no grupo 2, ele tem um estágio de aprendizagem. E no grupo 3, ele vai ter outro estágio de aprendizagem. No grupo 4, no grupo 5. Tem muita gente que fala assim, mas eu não posso dar a mesma atividade do grupo 4 para o grupo 5? Né, Felipe? Eles perguntam para a gente. Perguntam. Não gente. Eu tenho quase 50 anos, tá? O Felipe é um rapaz mais novo do que eu. O estágio de aprendizagem dele não é igual ao meu. Eu já passei por algumas etapas, né? Essa criança também que tem 4 anos, ela é diferente da criança que tem 5 anos, né? Então, a gente, na hora que vai montar nosso trabalho, a gente tem que pensar, é a mesma criança? Não é. E outra coisa, tem pai que tem criança. Uma no grupo 2, outra no grupo 3, outra no grupo 4, outra no grupo 5, que é a escadinha, que a gente sabe. Exatamente. Ele vai lá, olha, mas meu filho do grupo 4 tem uma atividade igualzinha do grupo 5? Então, nós temos que diferenciar essas atividades no nosso trabalho pedagógico. Então, vamos entender agora no próximo slide como vai ser. Exatamente. Como que pode ser feito, professores, esse trabalho pedagógico de vocês? É o que vocês já estão fazendo hoje com as aulas remotas, né? Que é fazer os vídeos para essas crianças explicativos, acompanhar o desenvolvimento das crianças através do retorno dos pais. Sabemos que muitas vezes não tem retorno, tá? Para vocês não desanimarem, porque nós sabemos que vocês fazem o melhor de vocês para essas crianças. O trabalho que vocês estão realizando é de excelência. Cada criança é especial. Se tiver o retorno de uma criança, é uma criança que é especial. Se tiver o retorno de 2 crianças, são 2 crianças. Então, todas as crianças são importantes para nós, tá? Entregar relatórios, que através dos relatórios vocês também conseguem verificar como que está sendo o desenvolvimento dessas crianças, como que os pais estão participando com elas, tá? Diversificar as atividades e as explicações, tem que fazer diversos tipos de atividades, professores, exemplificando, se for necessário, da forma que vocês acharem que as crianças irão entender juntamente com o responsável que está em casa, tá? E solicitar para os pais os registros através de atividades como fotos, vídeos, comentários das atividades, que dessa forma vocês conseguem fazer os acervos de vocês, né? Futuramente, em um possível retorno, vocês podem estar utilizando esse acervo
para estar realizando essas atividades dentro das unidades. Né, Elisângela? Isso. E aquele professor que tem um grupo de WhatsApp, a coordenação que tem um grupo de WhatsApp, que ele entra em contato com os pais, ou quando vai buscar o caderno lá na escola, perguntar, e aí, seu filho está fazendo atividade, ele gosta, como está sendo? É bom a gente estar sabendo como está sendo o nosso trabalho. E como o Felipe mesmo falou, nesse momento, a gente sabe da dificuldade. Ah, um participa, dois, tem dia que não entra nenhum. Professor, não importa. O importante é nós fazermos o nosso trabalho da melhor maneira possível. Por exemplo, nós hoje estamos aqui na live. Eu não sei se tem 10, 15, 20. Eu gostaria que tivesse 100, mas de Espero que repente não muitos, tem nessa live. Elisângela. Oi? Espero que muitos professores. Isso, a gente espera que muitos, mas nem sempre. Mas eu não posso desfazer daqueles que estão aqui agora, né? Esses estão mostrando para mim que tem interesse nesse trabalho, que tem interesse nesse conhecimento. Então, aquele pai que vai lá, mesmo dentro, às vezes, da sua simplicidade, olha, professor, eu só posso caderno. Você, a coordenadora, conversa junto com a coordenadora, olha, o pai esteve aqui, mas falou que está fazendo todas as atividades. Falou que está fazendo educação física? Ela falou também, anota lá. Olha, o Pedro, o pai veio, buscou o caderno e falou que ele está fazendo todas as atividades, inclusive a de educação física. Ó, você já tem um relato ali. A gente sabe que na educação infantil não tem nota, mas tem um desenvolvimento, né? Exatamente. Tem essa avaliação qualitativa, né? O processo de conhecimento que esse aluno está adquirindo, né? Então, a gente sabe que não tem como mensurar mesmo a quantidade de crianças, mas a gente sabe que alguns relatos vão aparecer, e são nesses relatos que nós vamos poder mostrar o nosso trabalho como profissional de educação física também, né, Felipe? Exatamente, Elisângela. Vamos para o próximo slide? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho de planejamento, né? Quando você vai montar o seu planejamento, você tem que ter alguns pontos norteadores. O que seriam esses pontos norteadores? Seria, primeiramente, os direitos de aprendizagem que essa criança tem que ter, os objetos de conhecimento, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Ah, mas direito de aprendizagem, mas ele nem está na escola. Mas ele está estando em casa e ele está recebendo o caderno, ele tem direito a conhecer, ele tem direito a aprender, ele tem direito a conviver, a interagir com a sua família. Por isso que a gente está mandando a atividade. Então, esses direitos não foram subtraídos dessas crianças. Foi subtraído a aula presencial. Isso sim. Ele não está podendo, nesse momento, participar da aula com os seus colegas, mas os direitos dele têm que ser assegurados. Então, essa criança, mesmo estando em casa, ela vai ter direito a brincar, ela vai ter direito a conviver com seus familiares, a aprender as atividades, né? E os objetos de conhecimento? Os nossos objetos de conhecimento dentro da educação infantil, para a educação física, entre aspas, nós falamos que são os conteúdos. Então, quais são esses conteúdos que vão ser trabalhados, né? Quais são os campos de experiência? Dentro dos campos de experiências, quais são os conteúdos que eu vou trabalhar? Vou trabalhar força, resistência, brincadeiras cantadas, noção espaço-temporal. Qual é esse conhecimento que eu pretendo dar para essa criança? E quais são os objetivos de aprendizagem? Eu dando esse conhecimento para essa criança, o que eu tenho como objetivo, o que eu quero que ela aprenda, o que eu quero que ela desenvolva dentro da sua capacidade física, motora, psicológica, social, o que eu quero com essa aprendizagem dessa criança, né? Então, quando a gente pensa no planejamento, mesmo hoje ele estando mais simplificado, porque vem o caderno pronto da CEMED, vem as aulas, eu vou fazer por vídeo. Lá no meu relato, lá no meu planejamento, por exemplo, eu vou colocar ali, ó, estou trabalhando a atividade do caderno 1, a atividade 2, né? De educação física. Como que eu vou fazer aquela atividade? Como que eu vou escrever no meu planejamento? Eu vou escrever lá. Será feito um vídeo explicativo sobre a música A Dona Aranha, por exemplo. Aí
eu coloco lá o vídeo, eu vou cantar, vou dançar e vou fazer os gestos, né? Qual o direito que essa criança tem? Então, dela aprender movimentos, dela conviver, dela aprender novas coisas. E qual o objetivo final que eu quero? Eu quero que ela tenha noções de ritmo e espaço, né? E noções também de coordenação motora. Então, só nessa música, olha o tanto de coisa que eu achei para colocar no meu planejamento. Fora que daqui a um pouco nós vamos falar dos campos de experiências. Aonde que ela vai estar dando ênfase a essa música? O que eu quero com esta música? Então, para você entender, olha a relação do planejamento, porque tem professor que fala assim, mas eu preciso fazer planejamento? O caderno está pronto, é só eu ir lá e... Você precisa relatar o que você está fazendo, como você está fazendo. O caderno está lá, mas como você está fazendo esse caderno? Você está mandando um áudio para os seus alunos? Você está fazendo um vídeo explicativo? Você está entrando em contato com os pais? Como que você está fazendo isso? Né? É o como, o planejamento é o como fazer, é como você vai relatar todo o seu processo pedagógico, tá? Elisângela, Isso. lembrando Oi. também que o nosso caderno de experiência, ele é um caderno de apoio onde os professores podem estar utilizando das atividades como um apoio para eles estarem transmitindo para os alunos uma outra atividade mais específica, né? Isso. E assim, pode trazer as atividades complementares, né, Felipe? Então, por exemplo, Exatamente. essa música Dona Aranha, eu coloquei lá no caderno, a música da Dona Aranha. Mas eu percebo que o meu grupo, ele tem capacidade ainda de ter mais uma ou duas músicas. Essa é pouca para ele. Então, eu vou colocar ainda, em vez eu vou colocar Fui na Espanha e vou colocar a música de imitação dos bichos. Então, quer dizer, ele já percebe que só aquela música é pouco. Então, ele já vai inserir no vídeo ou no áudio dele mais duas ou três musiquinhas. Ali é só um norteador do trabalho. Ele vai perceber a necessidade de colocar mais ou menos atividade, não é, Felipe? Exatamente. O professor ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter esse feeling para estar transmitindo isso para as crianças e para os responsáveis. Isso porque é a autonomia dele, né, Felipe? Ele tem a Exatamente. autonomia da aula dele de saber o que é ou não importante. Vamos Exatamente. para o, isso. Vamos para o próximo slide? Professores, aqui nós temos os 6 campos de experiências, tá? Nós temos o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, né? O que ele faz? Ele destaca as experiências relacionadas à construção de identidade, né? Ressaltando também o desenvolvimento do sentimento e de pertencimento a um determinado grupo, tá ok? Nós temos também o campo de experiência corpo, gesto e movimento, que ele dá ênfase nas experiências das crianças em situações as quais exploram o espaço com o corpo e as diferentes formas de movimento também, né? Os traços, sons, cores e formas que ressaltam as experiências, as crianças com as diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, né? Nós temos o campo de experiência, que é o espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, e nós temos o campo de experiência, mundo social e natural também. Elisângela, como que esses campos de experiências, como que os professores podem estar realizando essas atividades em cima desses campos de experiência? Você poderia falar para nós um pouquinho? Posso. Felipe, por exemplo, campo eu, outro e nós. Como que eu posso trabalhar isso na educação física? Primeiramente, eu posso trabalhar o conhecimento do próprio corpo, o conhecimento do corpo do outro. Eu posso utilizar uma música de imitação. Eu posso utilizar uma música na qual ela fala da parte do corpo. Eu posso trabalhar a criança na frente do espelho. Eu posso trabalhar a relação dela com o outro, então as pequenas regras. Quando eu falo, o Felipe não fala. Isso. Quando eu estou fazendo a atividade, o Felipe está esperando. Olha, nós já estamos colocando pequenas regras. Então, no convívio social, nós temos regras. Então, essa criança vai aprender através da brincadeira, que ela tem a vez dela fazer, a vez dela falar, a vez dela brincar, a vez dela se expor, né?
Então, olha como que esse campo ele é rico para ser trabalhado na educação física. E você vai trabalhar isso de forma oral. Você não precisa falar, olha, agora é uma regra. Olha, agora está acontecendo. Não. Ele, na forma de brincadeira, olha, nós vamos brincar agora de batata quente. A hora que a bola parar, em quem ela parar, a criança está queimada. Olha, ela entendeu que se ela segurar a bola, ela sai da brincadeira. Ó, tem uma regra. Opa! Na vida da gente, a gente também tem regra. A gente sabe que a gente estacionar no lugar que não pode estacionar, a gente vai receber uma multa, né? Exato. né? Então, a gente começa a perceber que na vida tem regra. E a criança, assim, sucessivamente também na escola. Corpo, gesto e movimentos. É o nosso corpo nos diferentes espaços, trabalhando os gestos, trabalhando os diferentes movimentos, movimentos rápidos, movimentos lentos, movimentos acelerados. Nós vamos trabalhar em cima, embaixo, trabalhar a coordenação motora de uma forma geral, trabalhar a agilidade, a flexibilidade. Então, você vê, ó, dentro do corpo, gesto e movimento, nós temos N trabalhos que dá para ser feito, né? Traço, cores e formas, sons e formas. Então, esse campo de experiência, mas esse não é o campo da arte, eu vou trabalhar isso? Não. Né? Nós vamos ver no vídeo que o professor traz isso. Nós podemos trabalhar com diferentes tipos de som, nós podemos trabalhar com brincadeiras cantadas, com ritmos, com bandinhas rítmicas, nós podemos trabalhar com as cores. Eu posso pegar papel de diferentes cores e conforme eu vou sinalizando, a criança tem que encostar a mão naquela. Eu posso falar vermelho, ela vai para o vermelho, azul, ela vai para o azul. Então, ela vai trabalhar o quê? Tempo, espaço, audição, vai trabalhar reflexo e vai trabalhar as cores. Olha, tanta coisa que eu estou trabalhando dentro desse campo, né? Escuta, fala, pensamento, imaginação. Eu posso trabalhar com a imaginação com a criança, com brincadeiras de imitação, imitação dos animais, imitação das profissões, imitação de personagens. Eu posso trabalhar uma brincadeira historiada, fora que a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, ela está em todos os campos. Porque, como nós vamos falar daqui um pouco, todos se interligam. A criança, para estar brincando, ela tem que estar ouvindo, ela tem que estar pensando, ela tem que estar imaginando, né? Então, é um campo que ele abrange todos. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. O que seria isso? É a questão da criança correr e não bater no objeto. Então, ela sabe que ela tem um objeto ali naquele espaço, ela tem noção de espaço. A gente tem aquela coisa que a gente está brincando com as crianças, de repente, uma trompa na outra. A gente tem que dar atividade para isso não acontecer, né? Ela saber que, por exemplo, uma bola grande, ela vai caber num espaço grande. Uma bola pequena, ela vai caber num espaço pequeno. Que ela andar sobre a corda, ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que ter um tempo, ela tem que ir mais devagar. Então, olha, tudo isso está inserido nesse campo. E o mundo social e natural, né? Eu posso brincar. Agora, nesse tempo de pandemia, a criança pode brincar dentro de casa, ela pode brincar fora de casa, ela pode brincar numa praça, embaixo de uma árvore, no quintal, né? Se ela não tem quintal, se ela mora em prédio, ela descer para a área comum, de convivência comum, né? Então, assim, pensar nos espaços da casa, sala, quarto, cozinha, quando a gente vai pensar em montar as aulas. Porque tudo isso hoje faz parte desse momento que nós estamos vivendo, né? Dessa pandemia. Então, quando eu falo em mundo social e natural, mas como? Não tem espaço. Tem que pensar no espaço da casa, né? Ou no espaço extra-casa, tá? Então, os campos de experiências, nós vamos ver daqui um pouquinho que eles se interligam. Próximo slide. Professores, como a Elisângela acabou de falar, o que é importante lembrar? Todos os campos de experiências, eles estão interligados. Então, o profissional de educação física, o professor, ele vai trabalhar a atividade dele dando ênfase em uma determinada área, só que interligando todos os pontos, tá bom? No entanto, o professor, ele dará ênfase em um campo
porém tendo a consciência que todos os campos se relacionam durante a aprendizagem. Tá ok? Isso, Felipe. E outra coisa, né? Ele pensar que quando ele vai montar o planejamento, ele tem que pensar nesse campo assim, qual é a ênfase que eu quero? Porque a mesma música, por exemplo, vou dar uma música aqui. Cabeça, ombro, joelho e pé. Essa música, eu estou falando de partes do corpo. Mas eu não quero trabalhar, eu não quero dar ênfase nela no sentido dele conhecer o eu, o outro e o nós, mas eu estou pensando mais em atividades rítmicas. Então, eu quero dar ênfase mais nas questões de sons, de ritmo, de cores. Então, se eu for lá no currículo, eu vou falar assim: hoje eu vou trabalhar ritmo. Mas eu gosto dessa música, as crianças sabem direitinho. Então, o eu, o outro e nós, ele vai estar de forma secundária. Ele vai estar lá no planejamento? Vai. Mas ele não vai estar como nosso objetivo principal. Ele vai estar como objetivo específico, conhecer as partes do corpo. E o objetivo principal, trabalhar diferentes ritmos. Olha como que eu, né, com a mesma música, mas o Felipe não, ele está trabalhando essa música já pensando assim, eu quero trabalhar partes do corpo. Então eu vou trabalhar cabeça, ombro, joelho e pé. Então o objetivo do Felipe, o objetivo principal dele é trabalhar o eu, o outro e o nós com essa música. E o objetivo específico dele é trabalhar o ritmo. Então, lá nos objetivos específicos, o do Felipe já é ritmo. E o objetivo principal é o eu, o outro e o nós. O conhecimento do corpo, através da música. E o meu já é o contrário. Por isso que a gente fala de autonomia do professor. Por isso que a gente fala que o planejamento ele é pessoal. Porque às vezes eu coloco uma coisa e para o Felipe fala, para mim isso não vai servir. Não, esse planejamento não dá certo comigo, não. Né? Você quer ver outra coisa? Eu quero trabalhar diferentes formas e tamanhos. Então, eu vou trabalhar com bolinha de papel pequena, bolinha de papel média e bolinha de papel grande. Eu quero que esse aluno tenha diferentes tamanhos de potinhos também. Um potinho pequeno, um potinho maior e um potinho grande. Então, ele vai pôr a bola pequena dentro do potinho pequeno, a bola média no potinho médio, a bola grande. Eu quero ver isso, noção de espaço, tempo, quantidades e relações. Mas o Felipe, ele quer trabalhar a coordenação motora geral. Então, ele quer que o aluno consiga acertar essa bolinha dentro desses espaços e ele ter noção aonde que a bola grande vai entrar, onde que a bola média vai entrar. E olha como que é a mesma atividade, só que o olhar do Felipe para essa criança, que ele percebeu que a coordenação motora dela não está bem desenvolvida, ele quer trabalhar isso, ou amassar a primeira bolinha, fazer a bolinha, depois ele jogar a bolinha, né? Agora, eu percebi que a noção que ele tem de tamanho e espaço, o meu aluno está sem noção de tamanho e espaço. Eu falo para ele pegar um objeto, pega aquele objeto ali, aquele objeto grande, não pequeno, ele vai lá e pega o pequeno. Opa, eu tenho que dar noções para ele do que é pequeno, grande e médio. Então, são quantidades, relações. Olha como que muda a minha visão. Porque no meu aluno eu percebi uma coisa, o Felipe, com o aluno dele, ele já percebeu outra coisa. Exatamente. Com a São olhares mesma atividade, diferentes. né, Felipe? Exatamente. Vamos lá para o próximo slide? Professores, então vamos lá na nossa parte mais prática agora. Nós trocaremos os vídeos com as práticas dos docentes, diferentes grupos e diferentes unidades. Como nós já havíamos falado, nós temos professores que trabalham nas áreas centrais, como professores que trabalham na periferia também. Então, a gente vai trazer aqui um pouco do trabalho que eles estão realizando, como forma de inspiração para vocês que estão começando agora na educação infantil, né? Muitos de vocês ainda não conhecem a turma, não conhecem as crianças, né? Mas estão fazendo um trabalho de excelência, como eu já falei, estão mandando vídeo, né? Contribuindo com um caderno de experiência. Então, a gente vai trazer um pouquinho da prática agora dos professores, de alguns professores, são poucos, né? Mas nós vamos trazer para que vocês também possam estar absorvendo um pouquinho dessa experiência, né, Elisângela? Isso, Felipe. É importante colocar também, gente, que esses profissionais, assim como vocês, às vezes você fala, mas meu trabalho é muito melhor do que o dele.
realmente, seu trabalho às vezes é melhor, mas tem aquele que está tendo dificuldade. Vamos olhar os nossos colegas, o trabalho dos nossos colegas com muito carinho, com muito respeito, porque essas pessoas se dispuseram a mostrar como está sendo a sua prática. Como nós podemos convidar um de vocês que estão assistindo a nossa live também, para vir aqui mostrar seu trabalho. Nós sabemos que existem professores fazendo excelentes trabalhos. Infelizmente, para essa live, não caberia todos que a gente gostaria de convidar, né, Felipe? Mas Exatamente. uma próxima, talvez com o ensino híbrido, nós possamos chamar outros profissionais, fazer outros vídeos, trazer outras pessoas para a gente estar podendo debater, conversar, falar sobre, não só mostrar, mas também falar como que é a sua prática, como que é seu dia a dia. Nós temos gente aí fazendo trabalhos muito diferenciados dentro da educação infantil. E outra coisa, nós sabemos que a educação infantil ela está em dois ambientes. Nós temos aqueles que trabalham só nas EMEIs e nós temos aquele professor de educação física que atua nas EMEIs e no ensino fundamental. Então, nós também temos esse outro profissional também, né? Que ele está ali naqueles dois ambientes e às vezes ele se sente um pouco confundido. Ah, mas aqui eu trabalho com o quê? Ah, mas aqui só tem grupo 4 e 5, mas eu tenho ensino fundamental ali. Mas ele pensar que aquela criança do grupo 4 e 5, ela ainda é pequena e ela faz parte da educação infantil, apesar de ela estar na escola de ensino fundamental, tá? Então, pensando em tudo isso, que nós resolvemos trazer esses vídeos e esses trabalhos diferenciados para vocês. Exatamente. Pode passar o próximo. Então, professores, esse primeiro vídeo que nós vamos ver é do professor Lucas Rafael, tá? Ele atende na EMEI Maria Carlota e na Zarif Martins. O campo de experiência que ele vai dar ênfase hoje é o traço, sons, cores e formas, tá? Lembrando que essa atividade está interligada com todos os outros campos de experiência, tá ok? Pode passar o vídeo para nós, por favor. Eu sou o professor Lucas de Educação Física, atuo aqui no município de Campo Grande na educação infantil. E nesse tempo de pandemia, nós temos que trabalhar em casa. Então, para isso, eu preparei duas atividades no campo de experiência: traços, sons, cores e formas. Esse é um campo muito rico de muitas habilidades, onde nós podemos ampliar e muito o desenvolvimento das nossas crianças. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa atividade. Eu estou utilizando aqui um pote transparente para a criança poder ver o que está pegando, tá? Estou colocando aqui diversas bolinhas, tá? Isso aqui é para a criança pegar livremente a bolinha que quiser. Coloquei aqui bolinha de árvore de Natal, bolinha do Rolon, também algumas bolitas, bolinha do cachorro tá mordendo. Pode colocar aqui. Se não tem nenhuma bolinha, pede para a criança amassar um papel. Já está trabalhando aqui motricidade fina. E ela vai pegar a bolinha e colocar aleatoriamente onde ela quiser. Aqui não cabe. Aqui, beleza. Onde ela vai encaixar esse aqui? Esse aqui. Show, isso mesmo. Esse aqui, bolinha de papel. Não entrou aqui, aqui entrou. Então ela vai explorar muito essa noção de espaço, tá? Então deixa a criança explorar bem, deixa ela brincar, interaja com ela. Esse é o momento dela aprender se divertindo, tá? Eu espero que vocês gostem, brinquem também, divirtam bastante. E é isso aí, tá? E vamos lá para a nossa próxima atividade, utilizando o campo de experiências, traços, sons, cores e formas. Eu estou aqui com duas latas de leite em pó, tá? Farinha láctea, a lata que você tiver em casa. Essa aqui eu já furei com chave de fenda, fiz alguns furinhos. E essa outra aqui com uma faquinha de serra. Por quê? Porque essa daqui, que está com os furinhos com chave de fenda, eu vou estar colocando palitos de churrasco ou outro palito que você tiver que seja parecido, tá? E a outra aqui eu vou utilizar palitos de picolé, tá? Nesse tempo tava calor, né? O pessoal tava chupando muito picolé, então pode guardar os palitinhos que a gente está utilizando. Eu pintei aqui com tinta guache, mas não é obrigado, vocês não precisam pintar. Eu só pintei para ficar mais bonito mesmo, tá? Então você vai deixar o quê? Deixa a criança utilizar a imaginação, lembrando que
nós temos que quebrar a ponta do palito de churrasco, tá? Não deixa a criança ir colocando os palitinhos. Não precisa de ordem, deixa a criança utilizar a imaginação. Fica auxiliando. Então isso aqui é muito importante, vai trabalhar muita concentração, muita coordenação óculo-manual, que é importante a criança sempre ver onde está colocando, tá? E a motricidade fina também. Vai exigir muito aqui o trabalho de força da criança também, tá? Deixa explorar, não precisa de regra nenhuma. E no outro a gente vai colocar o palito de picolé no mesmo procedimento, tá? Vai colocando, sem pressa, motivando sempre a criança e se divertindo bastante. É um desafio e tanto. Então espero que vocês gostem, compartilhem e qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Foi muito bom estar com vocês, um prazer imenso. Um abraço e até a próxima! Então vamos lá para mais uma atividade do nosso campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Nessa atividade vamos contemplar muito o som, tá? Então é importantíssimo para a criança ela saber ouvir diversos tipos de som e também saber produzir esses diversos sons também, tá? Então nós vamos utilizar aqui alguns materiais não triturados, como latas, alguns potinhos de tempero, né? Nesse caso que eu estou utilizando aqui o potinho de tempero. Pode ser um copinho descartável também, mas é importante vedar ele, tá? Você pode usar uma fitinha, alguma coisa. E esse aqui mesmo eu estou utilizando alguns grãos de arroz, né? Vai ser um chocalhozinho pequeno. E nessas latas grandes eu vou colocar feijão. E aqui também alguns grãos de milho, tá? Fecha bem o potinho para não ficar vazando nada. Olha que legal, já dá um tipo de som diferenciado. Então isso é importante para a criança, para saber ouvir, né, primeiro, para depois produzir esses sons. Então aqui também eu tenho um reco-reco com um palito de churrasco e um pente, né? Então faço primeiro o barulho e ofereço para a criança que ela também faça, tá? Então para isso eu vou fazer também uma bandinha musical. Posso convidar um colega, convidar o pai, mãe, tia, um adulto para estar participando. Pessoal, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, possam compartilhar com os colegas, com os alunos, com as turmas de vocês. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Um abraço. Professores, essa foi a atividade do professor Lucas. Bacana ver que ele utilizou bastante material alternativo, material de casa, né, que foram as latas, os palitinhos de picolé, né, Elisângela? E lembrando que a atividade dele foi feita tem que ser feita com auxílio sempre de um responsável, para estar furando a latinha, né, fazendo os cortes, quebrando a ponta do palitinho lá de espetinho, mas vocês podem ver que foi utilizado 100% de material alternativo, tá ok? Isso. É o professor Renato Miranda, ele atua no grupo 3, na EMEI Engenheiro Valdemir Correia de Resende, lá no bairro Canguru, tá? Ele também vai estar trabalhando o campo traços, sons, cores e formas, e vocês vão estar percebendo também que ele vai trabalhar com materiais que os pais têm em casa, né? Porque qual que é a dificuldade? Muitos pais falam, não posso sair para comprar, não tem como. A gente sabe que tem pessoas que têm condições, como tem pessoas também que não têm condições. Então, pensando nisso, na hora do planejamento, como nós falamos, esse pai tem que poder trabalhar essa atividade com a criança. Então, você, como professor, tem que pensar, olhar dentro da sua casa e pensar assim, o que eu posso utilizar aqui na minha casa, que o pai também vai ter e que pode ser utilizado lá na casa dele, para trabalhar com as crianças. Tá certo? Vamos lá para o vídeo agora para a gente entender isso melhor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato, estou na educação infantil desde 2014, sou da primeira leva de professores de educação física nas EMEIs. Hoje, atualmente, trabalho na EMEIs Engenheiro Valdemir Correia Resende e também no Varanda do Campo, e venho aqui compartilhar com vocês algumas de minhas experiências dentro desse período de educação física na
na educação infantil. Nesse vídeo, vou falar com vocês a respeito do grupo 3, que são crianças de 3 a 4 anos, com o campo de experiência corpo, gesto e movimento. Esse campo é um dos campos que fazem parte da nossa Base Nacional Comum, a BNCC. Esse campo nos traz inúmeras possibilidades de aprendizagens, como, por exemplo, a coordenação motora ampla, a coordenação motora fina, o equilíbrio, a lateralidade. Podemos pensar também no desenvolvimento com gestos, com mímicas, com música, podendo pensar nas inúmeras possibilidades que o campo nos oferece. Uma das atividades que eu gosto de realizar com o grupo 3 deste campo de experiência é o circuito motor, onde possibilita as crianças a rolarem, a engatinhar, a correr, a saltar, a passar por cima, por baixo, vivenciar diversas sensações, sentimentos e emoções. Ou seja, é uma atividade que engloba de diversas maneiras o movimento do corpo. A seguir, vou demonstrar para vocês na prática com uma criança do grupo 3 o circuito motor. Uma outra atividade dentro deste campo de experiência que podemos sugerir é o caminhando sobre a linha. No vídeo a seguir, vocês vão ver uma criança do grupo 3 realizando essa atividade, que literalmente ela caminha sobre a linha. Depois ela pode fazer o zigue-zague, trabalhando a lateralidade, e no finalzinho ela pode fazer o aviãozinho, trabalhando o equilíbrio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das minhas experiências e vivências dentro deste campo de experiência corpo, gesto e movimento. Um abraço e até breve. Pessoal, desculpa que a hora que eu fui falar do campo, nós redigimos errado. É o corpo, gesto e movimentos, tá? E o professor mostrou de uma forma bem legal, você vê que ele utilizou cadeira, ele utilizou corda. Se não tivesse corda ali, poderia ter colocado o próprio risco no chão. Se for uma casa que tem quintal, pode riscar no chão com a pedra. Você vê, você pode estar colocando no seu planejamento, assim, ó, professor, pai, utilize uma corda. Se não tiver corda, utilize um durex. Se não tiver um durex, utilize uma risca no chão com a pedra. Dá essas outras sugestões para os pais, porque às vezes ele acha que é só aquele material. Você vê, o que fez zigue-zague ali, não precisa ser aquele cone, pode ser uma garrafa PET, né? Aquele chapeuzinho chinês que ele colocou ali, também pode ser uma garrafa PET, pode ser um outro material. Não necessariamente tem que ser aquele. É lógico que aquele o professor tem, porque ele é professor de educação física, né? Mas se você for fazer na sua casa, você for falar para fazer em casa, você pede outros materiais. Então, assim, pedra, bola de papel, garrafa PET, cadeira, barbante, papel de encarte de supermercado, tudo isso o pai pode estar utilizando em casa, tá? Agora vamos para o próximo slide. Professores, agora nós vamos ver o vídeo da professora Renata Louveira. Ela atua na EMEI Lúcia Ângela de Castro, que é bem na região central, tá? E o campo de experiência que ela vai dar ênfase hoje é o eu, o outro e o nós. A
apresentando uma atividade de imitação, tá ok? Pode passar o vídeo para nós, fazendo favor. Eu sou a professora Renata, professora de Educação Física, e hoje nós iremos fazer um vídeo de dança chamado Dança da Imitação. Primeiro nós iremos aprender a coreografia. Vamos lá? Começa 2 passinhos para cá e 2 passinhos para lá. Assim. Essa é a dança da imitação. Para começar, vamos levantar as mãos. Hey! Levanta as mãozinhas. Agora vamos para a segunda parte. Essa é a dança da imitação. É muito fácil, você tem que aprender. Depois das mãos, 3 palminhas vou bater. Vai, levanta as mãozinhas. Vamos acrescentar mais uma parte. Essa é a dança da imitação. E aos pouquinhos mais difícil vai ficar. Depois das palmas, o joelho eu vou dobrar. Vai, levanta as mãozinhas. Nhaque, nhaque. É a dança da imitação. Tô conseguindo, pode colocar mais um. Depois de tudo, vou mexer o meu bumbum. Vai, levanta as mãozinhas. Nhaque, nhaque. Tum, tum, tum. Essa é a dança da imitação. E vamos ver se ainda dá pra decorar. Levante os braços e comece a girar. Vai, levanta as mãozinhas. Nhaque, nhaque. Tum, tum, tum. Lá, 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 lá. Essa é a dança da imitação. O que merece uma comemoração. É só pular levantando a sua mão. Vai, levanta as mãozinhas. Nhaque, nhaque. Tum, tum, tum. Lá, 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 lá. Hey, hey. Bacana, professores. Essa foi a apresentação da professora Renata, né? Lembrando que vocês podem estar realizando juntamente com o irmão, com a irmã, com os pais, com o responsável que estão dentro de casa, para estar realizando essa atividade com a criança. E você percebeu, né, Felipe, que ela não utilizou nenhum material. Ela utilizou a voz e o corpo para trabalhar com as crianças. Então, nem sempre também precisa se utilizar material. Você pode fazer um circuito sem material. Você pode, por exemplo, quer ver um exemplo que eu posso dar um circuito sem material? Ele pula num pé só, depois ele pula com 2 pés, depois ele gira, depois ele anda. Ó, eu fiz um circuito inteirinho sem material. E você vê, ela trabalhou uma música ali sem material, né? Exato. Então, assim, se o professor perceber que na região que ele trabalha, os pais têm tem falta de condições de ter os materiais, tenta pensar em atividades sem materiais, que esse pai possa ou essa criança possa fazer em casa, mas que ela não deixe de fazer as atividades, né? Exatamente. Vamos para o próximo vídeo. Agora, nós vamos para o vídeo do professor Isaac Arguelho. Ele está fazendo um vídeo do grupo 4, grupo 5 e primeiro ano, na EMEI Cláudio Marques Mancini, o campo de experiência, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Por que nós colocamos grupo 5 e primeiro ano aqui? Porque é importante colocar que essas crianças, no grupo 5, vai sofrer uma transição para o primeiro ano. E que também, nesse momento de pandemia, essa criança que está no primeiro ano, no ano anterior, ela estava no grupo 5. Ela também não teve aula presencial. Então, ela também perdeu muita coisa no ano passado. Então, esse professor, no primeiro ano, ele não só pode, como ele deve retomar as atividades da educação infantil. Porque esse aluno, ele ainda está faltando algumas atividades. Então, essa atividade serve tanto para o grupo 5 como para o primeiro ano. E você, professor, que dá aula, tanto no grupo 5 como no primeiro ano, você pode estar colocando as atividades também da educação infantil, porque o ano passado eles também não tiveram aula presencial, tá? Então, vamos lá olhar o vídeo agora. Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Isaac, professor de Educação Física da Rede Municipal de Campo Grande.
Bom, atualmente estou trabalhando na escola Irene Zucala, do aula do primeiro ano, e no EMEI Cláudio Márcio, ok? Bom, vou fazer algumas atividades aqui para vocês, demonstrando como está sendo feito as atividades para mandar para os pais, os responsáveis. Bom, a primeira atividade, eu tenho aqui 2 papelão, tá? Ou pode ser também a caixa de sapato, papel sulfite, jornal, beleza? Essa atividade se chama passe e repasse, ok? Bom, um espaço bem tranquilo que vocês podem estar utilizando na casa de vocês, vai estar comigo para demonstrar um exemplo, o meu sobrinho aqui, Davi, tá? Vou pegar esses 2 objetos aqui e vou colocar no chão, beleza? E vou fazer junto com ele. Vou pegar 2 folhas sulfite, tá? E ele vai ficar no objeto do papelão. O que nós vamos fazer, pessoal? O Davi vai ficar no primeiro papelão, hein, Davi? Fica no primeiro papelão, tá? Nós vamos colocar também uma linha de marcação. Vou colocar aqui um cabo de vassoura, tá? No lugar da saída e do lugar da chegada, ok? O que nós vamos fazer? Davi, pega esse papelão seu aí e coloca um aqui atrás. Isso. O Davi, juntamente comigo, vai pegar o papelão de trás e colocar na frente. E assim sucessivamente, até chegar no lugar de chegar. Beleza? Então vamos lá, Davi, junto comigo, hein? Vamos lá? Valendo, hein? Vamos lá, hein? Quem chega primeiro? Vamos lá, quero bem. Fechou? Tranquilo? Maravilha! Essa é a nossa primeira atividade. Vou demonstrar também mais uma atividade que está sendo feita. Vocês podem utilizar cabo de vassoura, corda, algum objeto comprido, tá bom? Bom, essa atividade tem como objetivo a criança saltar, beleza? O que vai fazer? Vai colocar uma distância pequena e assim por diante, quando a criança conseguir saltar, vai aumentando a distância, beleza? Davi, vamos começar, hein? Uma distância pequena e aí quando ele conseguir, nós vamos aumentando, beleza? Vamos lá então, Davi, pode saltar. Beleza, ó, vou aumentando, devagarzinho, isso. Vocês estão vendo que ele vai ter que ir pegando impulso. Vai lá. Isso. Vamos lá. Isso. Vou aumentar mais um pouquinho, hein? Vamos lá, quero ver, hein? Ó. Mais um pouquinho. Beleza? Vamos lá. Beleza, galera? Bom, façam atividades aí. É uma demonstração, ok? Um grande abraço e até mais. Pessoal, vocês viram que o professor também utilizou um espaço da residência dele, que é no fundo da residência. Então, você está vendo, os professores tentaram diferenciar os espaços também, sala, área da frente, sala, porque nós entendemos que nesse momento os espaços não são tão grandes assim, então tem que, no maior número de atividade, no menor espaço possível, né? E a gente sabe que tem crianças também que moram em residências muito pequenas, às vezes uma peça só, 2 peças. Então, pensar assim, se dá para colocar essas crianças no espaço externo da casa, né? Ou se dá fazendo aquele espaço muito pequenininho. Então, assim, pensando em tudo isso, eu sei que é difícil, eu sei que esse momento vai passar, mas que nós precisamos diversificar e tentamos, dessa maneira, mostrar como que a gente pode trabalhar com pouco material, em diferentes espaços, e de uma maneira, você vê que bem agradável, porque vocês mesmo viram as crianças brincando e se divertindo. E para eles, a gente sabe que a criança pequena, tudo ele se diverte. Você fala,
Vamos gatinhar, ele quer gatinhar. Vamos pular igual sapinho, ele quer pular igual sapinho. Vamos imitar o bichinho, ele quer imitar. Põe a língua para fora, mexe os dedinhos. Então, quem trabalha com criança pequena sabe que é muito fácil agradar essa criança, né? Fazer com que ela se divirta com muito pouco, né? Por isso que é tão legal, quer dizer, eu sou suspeita a falar, né? Mas o Felipe também, que é tão legal trabalhar com os pequenos, né, Felipe? Exato, Eu sempre exatamente. adorei trabalhar com os pequenos. Eu também, eu sempre gostei de trabalhar com a turma pequena. Isso. Pode Próximo passar o slide agora. Professores, a gente deixou uma frase bem importante para vocês, né, de consideração final sobre o objetivo da educação física na educação infantil. O que é? Ele não é somente despertar o interesse pela prática de atividades físicas, mas também desenvolver a criatividade da criança, sem apresentar receitas prontas, mas incentivando a criar e recriar a partir dessa realidade, né, Elisângela? Isso. E lembrar, gente, olha, que nós vamos viver agora um novo tempo também, que ele vai se diferenciar, porque agora vai vir o ensino híbrido. A gente sabe que vai começar primeiro com as séries finais do ensino fundamental, mas já já nós vamos estar iniciando na educação infantil também. Então, professor, pensando no seu trabalho, pensando em receber essa criança, pensando que a educação física é tão importante, que nós somos os professores mais amados da escola, que eles nos esperam. Então, que você faça parte desse momento de bem-vindos, de trazer atividades diferenciadas, porque a educação física para a criança, ela é muito mais do que fazer uma atividade física. Ela é o momento que ela pode sair da sala, que ela pode fazer um movimento, que ela pode brincar. Eu vou contar uma historinha para vocês. Uma vez a minha diretora chegou e falou: qual é o professor que está aqui? Eu tinha ido buscar o material, né? Falou, aquela professora que brinca. Então, você é o professor que brinca, você é o professor que eles esperam, sabe? Eles sabem o dia da sua aula. Mãe, hoje é dia da aula da educação física. Então, vamos pensar nisso como você sendo alguém que faz muita importância na vida dessa criança. Ser professor de educação infantil é ser aquele professor amado que faz muita importância na vida da criança, né, Felipe? Exatamente, Elisângela. Lembrando, professores, não percam essa sensibilidade com essas crianças, tá? Nesses tempos difíceis, nós sabemos o quanto que vocês estão trabalhando, o quanto vocês estão se esforçando e levando o melhor para cada lar de criança, para cada pai, para cada responsável, e vocês podem ter certeza que eles sabem disso, viu? Muito obrigado pela participação de vocês. E que nós, como secretaria, também estamos muito felizes com esses professores e com o trabalho que eles têm realizado, né, Felipe? Exatamente, só estamos tendo feedback positivo, né, Elisângela? Então, Isso. nós estamos muito felizes e o que vocês precisarem, a Gerência da Educação Infantil está à disposição de cada um de vocês. Muito obrigado pela participação, tá? Nós deixamos aqui o ramal do nosso telefone, que é o 2020-3847, o blog da Educação Infantil para vocês estarem acessando. E caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, esse é o nosso e-mail, infantil.semed@gmail.com, tá? Josiane, Kenny, muito obrigado, tá? Elisângela, muito obrigado pela parceria. Acredito que a gente tenha alcançado o nosso objetivo aqui. Professores, muito obrigado pela participação. Aos professores que apresentaram os vídeos, professor Lucas, professor Renato, professora Renata e o professor Isaac, muito obrigado também pela participação. E acredito que em breve a gente vai trazer mais atividades, né, Elisângela? Com mais professores, tá ok? Muito obrigado mesmo. E outra coisa, né, Felipe? Quem quiser se dispor a mandar um vídeo ou mandar uma atividade que achou interessante, olha, eu gostaria que vocês... Às vezes você não quer mostrar você fazendo, mas que você mande lá para a educação infantil, no repositório, que a gente pode estar convidando você para participar de uma filmagem ou mesmo de uma formação, fazer parte junto com a gente nesse momento tão difícil, tá? Exatamente, professores. Se cuidem, cuidem da família de vocês e até mais. Muito obrigado novamente. Até a próxima. Até a próxima.